E, gente, eu queria falar um pouquinho, né, sobre dependência e independência linear. Então, o que acontece, né? O que a gente tem é que o vetor nulo, ele sempre pode ser escrito como combinação de quaisquer, né, k-vetores, né, V1, V2 e assim por diante até VK, certo? Porque, na verdade, né, o vetor nulo, ele pode ser obtido quando eu pego 0 vezes o primeiro vetor, mais 0 vezes o segundo vetor, e assim por diante, né? Essa combinação linear é chamada de combinação linear trivial. E aí a nossa pergunta, né, é: o vetor nulo, né, dados k vetores V1, V2, VK, o nosso vetor nulo ele pode ser escrito de forma única como combinação linear desses k vetores, e aí essa combinação linear vai ser essa combinação trivial, né? Ou ele pode ser escrito, né, de infinitas formas diferentes. Então, o que acontece, né? Se a gente tiver uma combinação única, então, no final das contas, a gente, então, né, se eu tiver uma única combinação, então, nesse caso, a gente fala que os vetores são LI, então, linearmente independentes, certo? Então, aí a gente fala que os vetores são linearmente independentes. Agora, né? Se eu tiver infinitas combinações lineares gerando vetor nulo a partir desses vetores V1, VK, né? Então, aí a gente fala que os vetores são LD, ou linearmente dependentes, certo? Então, aqui, esse seria LD. Mas, na verdade, certo, a gente não precisa de explicitamente resolver, né, o sistema linear que a gente teria que resolver, né, que é o sistema linear AX igual ao vetor nulo, né, onde esse A seria a matriz cujas colunas, né, são os vetores V1, V2 e assim por diante até VK, certo? E o vetor X, né, a matriz X, desculpa, é a matriz alfa1, alfa2, alfa-K, que é a matriz, né, dos coeficientes da combinação linear que vai gerar, então, o vetor nulo, né, escrito na forma aqui, importante, né, de vetor coluna, de matriz coluna. Ok. Então, a gente não precisa explicitamente resolver esse sistema linear, porque, né, existem alguns resultados que conseguem fornecer para a gente de forma mais fácil, né, se os vetores são ou não são linearmente dependentes. Então, por exemplo, né, o primeiro deles seria o seguinte, ó. Se eu tenho, certo, mais vetores do que o espaço dimensional que eu estou considerando, então, por exemplo, se eu tenho mais de 3 vetores no R3 ou mais de 2 vetores no R2, então esse conjunto, né, composto desses vetores V1, V2, VK, ele é um conjunto linearmente dependente, certo? Então, o conjunto S, né, que vai ter esses vetores. Então, V1 até VK. Então, esse conjunto, certo? Então, se S tem mais de 3 vetores em R3, então, isso vai implicar, então, que o S é um conjunto linearmente dependente, da mesma forma que se S tem mais de 2 vetores em R2, então, necessariamente, né, o nosso conjunto S é linearmente dependente. Então, esse seria o nosso primeiro resultado. O outro resultado seria o seguinte, certo? Se o conjunto S ele tem exatamente a mesma quantidade de vetores do que o espaço dimensional que eles estão inseridos, então, por exemplo, se ele tem exatamente 3 vetores do R3 ou exatamente 2 vetores do R2, aí essa matriz A, cujas colunas, né, são os vetores, é uma matriz quadrada. E aí, o que acontece? Eu posso determinar a quantidade de soluções do sistema linear só calculando o determinante dessa matriz quadrada. Então, basicamente, né, se o determinante for igual a zero, isso quer dizer que o sistema linear teria infinitas soluções, né, sistema homogêneo, e aí, no final das contas, então, os vetores seriam linearmente dependentes. Agora, se o determinante for diferente de zero, necessariamente, né, eu vou ter uma única solução do sistema linear, e aí
os vetores vão ser linearmente independentes, certo? Então, se S tem dois vetores do R2, né, do plano, ou três vetores exatamente do R3. Aí, então, nesse caso, né, a gente vai ter, né, que o conjunto S é LI, né, nesse caso, tá, gente? Então, S é LI se o determinante daquela matriz A é diferente de zero, e S vai ser linearmente dependente se o determinante dessa matriz A for igual a zero. Ok. Outro resultado que a gente tem, certo, gente, é aqui, né? O nosso conjunto S, ele é linearmente dependente só quando, certo? Um dos vetores do conjunto pode ser escrito como combinação linear dos outros. Então, né, algum dos vetores de S pode ser escrito, né? Então, um dos vetores de S, ele, na verdade, né, é uma combinação linear dos outros vetores do próprio conjunto S. Ok. Agora, né, isso implica pra gente algumas coisas, certo? Então, por exemplo, né, se o vetor nulo ele estiver dentro do conjunto S, então o vetor nulo for um dos vetores que está lá dentro do conjunto, então necessariamente, né, esse conjunto S, ele é linearmente dependente. Por quê, né? Porque o vetor nulo pode ser escrito sempre como combinação linear de quaisquer K vetores. Então, no final das contas, né, se o vetor nulo está lá dentro, S vai ser um conjunto LD. Outra coisa é o seguinte, né? Se S tiver exatamente dois vetores, certo? Independente do espaço dimensional que eles estão inseridos, então aí a gente vai ter que o conjunto S, ele é LD se um dos vetores for um múltiplo escalar do outro vetor. Então, né, aqui ele vai ser LD só se V1 for múltiplo escalar de V2 ou V2 for um múltiplo escalar de V1. Então, eu vou deixar aqui em aberto, né, porque se um dos vetores for o vetor nulo, né, então necessariamente ele é um múltiplo escalar do outro vetor, mas o outro não é múltiplo escalar dele. Então, por isso que eu vou deixar aqui que é uma opção ou outra, né, mas na maior parte dos casos, se os dois vetores são diferentes de zero, um é múltiplo escalar do outro, só se o outro também for múltiplo escalar dele, né? Então, de V1. E a mesma coisa, certo, gente? Se um dos vetores não for múltiplo escalar do outro, certo? Então, aí o conjunto S vai ser linearmente independente. Então, aqui, né, se V1 não é múltiplo de V2, nem V2 é múltiplo de V1. Então, se nenhuma das duas coisas ocorre, e então, necessariamente, o conjunto vai ser linearmente independente. Isso no caso que ele tem dois vetores exatamente, ok? E a outra propriedade também é o seguinte, né? Se eu tenho um conjunto S que tem exatamente um vetor, certo? Então, tem só um vetor lá dentro. E esse vetor, ele é, né, diferente do vetor nulo, então, necessariamente, esse conjunto S, ele é linearmente independente. Então, um conjunto composto de um único vetor, ele é linearmente independente só quando esse vetor é um vetor não nulo, ok? E aí, o que acontece? Com isso, a gente consegue concluir algumas coisas, certo? Então, por exemplo, né, se a gente pega no plano, né, R2, certo? E aí, eu pego um conjunto S, né, de vetores do R2. Então, no final das contas, né, se o vetor nulo, ele pertence a S, isso vai querer dizer, né, que S
é linearmente dependente, beleza? A gente tem, né, que se S tem um único vetor e esse vetor, ele é diferente do vetor nulo, então S é linearmente independente. A outra possibilidade seria o S ter exatamente dois vetores, né? Então, V1, V2. E aí, no caso, né, ele só vai ser linearmente dependente se um dos vetores for um múltiplo escalar do outro. E a outra possibilidade seria S ter mais de dois vetores. Então, ter três vetores ou mais. Aí, no caso, nesse caso, né, a gente pode falar que S, né, então, é linearmente dependente. Só uma coisa, certo, gente? A gente, quando tá com dois vetores da R2, a gente pode olhar, né? Tanto usando lá o resultado de que dois vetores, né, eles vão ser linearmente independentes só se um não for múltiplo do outro, ou pode usar também o resultado de que isso vai dar, né, uma matriz 2 por 2, a matriz cujas colunas são os vetores V1, V2. Então, você ou usa o determinante ou olha se o vetor um é múltiplo ou não do outro. Então, por exemplo, certo, gente? Se eu tiver aqui, ó, vou fazer aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, o conjunto S é o conjunto formado dos vetores 0, 0, 0... Desculpa. Aqui. Então, S, né, é o conjunto dos vetores 0, 0, que é o vetor nulo, certo? E o vetor 1, 2. Então, daqui, eu já posso afirmar, por exemplo, que ele é linearmente dependente, porque o vetor nulo está dentro desse conjunto, certo? Ok. Agora, o que acontece, por exemplo, se eu pego S como sendo o vetor que está com 1, 2, 3, 0? Então, eu tenho duas possibilidades aqui, certo? Eu já posso afirmar de cara que ele é ali, por quê? Esse vetor não é múltiplo desse, nem vice-versa, certo? Então, no final das contas, né, os dois vetores têm que ser linearmente independentes. Então, porque um não é múltiplo escalar do outro. Outra possibilidade seria pegar a matriz A, cujas colunas são esses dois vetores. Então, a primeira coluna é o vetor 1, 2, a segunda coluna é o vetor 3, 0. Se eu calculo o determinante dessa matriz, né, isso vai dar, então, 0 menos 6, então o determinante de A é menos 6, que é diferente de 0. Então, o determinante deu diferente de 0, eles são linearmente independentes. Agora, se eu tivesse, por exemplo, uma coisa assim, ó, 1, 2, menos 2, menos 4, certo? Esse conjunto, ele é linearmente dependente. Por quê? Certo? Porque eu posso pensar aqui que esse vetor, que é o vetor menos 2, menos 4, ele é menos 2 vezes o primeiro vetor, que é o vetor 1, 2. Então, ele é múltiplo escalar do primeiro vetor, então eles são linearmente dependentes. Outra possibilidade seria pegar a matriz A, cujas colunas são esses dois vetores. Então, ficaria 1, 2, menos 4. O determinante dessa matriz, então, ele vai ser menos 4 mais 4, então 0. Como determinante deu 0, os vetores são LD. Agora, se eu tenho, né, mais de dois vetores, então, por exemplo, se eu pego o conjunto S como sendo o conjunto 1, 2, 0, 5, menos 1, 0 e assim por diante, né? Eu posso pegar quantos vetores eu quiser, mas se deu mais de dois vetores, com certeza ele é linearmente dependente. Eu não posso ter mais vetores do que o espaço dimensional que eles estão inseridos, porque aí o conjunto vai ser LD, ok? Ok. Então, isso encerra os casos, então, dos vetores do R2, certo? Então, isso encerra os casos dos vetores do R2. Então, eu posso ter, né? Ah, tá, não. Então, última possibilidade seria, por exemplo, o conjunto S ter um vetor só, e esse vetor é diferente do vetor nulo. Então, por exemplo, S é o vetor composto só do vetor 1, 2. Então, como esse vetor, né, ele é diferente do vetor nulo, então S é linearmente... Então, como esse vetor é um vetor diferente do vetor nulo, então S é linearmente independente. Ok? Então, aqui encerra os casos, né? Porque S pode ter
um vetor, aí é só olhar se esse vetor é o vetor nulo ou não. Pode ter dois vetores, aí é só olhar, né, se um dos vetores é múltiplo escalar do outro vetor ou não, ou olhar se o determinante da matriz é zero ou não. E por último, se ele tem mais de dois vetores, então 3 vetores ou mais, então aí ele vai ser linearmente dependente. Agora, o que que acontece no R3, certo, gente? Então, no R3, eu tenho também algumas possibilidades, né? O conjunto S, ele pode ter um único vetor. Aí, o que que acontece, né? Se esse vetor for diferente, então, do vetor nulo, então, isso vai implicar que o conjunto S é linearmente independente. Se fosse, né, o vetor nulo, quando o vetor nulo está dentro do conjunto S, aí ele é linearmente dependente, certo? Agora, se o conjunto S tem exatamente dois vetores, então aí você vai falar, né? Aí basta olhar se um vetor é ou não múltiplo escalar do outro para determinar se é SL ou LD. Aí, beleza, né? O que que a gente tem também, certo? Então, se S... Então, outra possibilidade seria S ter 3 vetores, certo? Então, V1, V2, V3. Então, nesse caso, se ele tem exatamente 3 vetores, então, a gente tem que ele vai ser, né? LI, se o determinante da matriz, cujas colunas são esses vetores, é diferente de zero, e SLD, se o determinante da matriz for exatamente zero. Então, aqui com 3 vetores, é só olhar o determinante. E por último, né, se S tem mais de 3 vetores, então 4 vetores ou mais, do R3. Então, aí no caso, você pode afirmar já de cara que S é um conjunto LD. Então, vamos fazer aqui alguns exemplos, certo? Então, vamos fazer aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, se eu pego S como composto, né, do vetor 1, 0, 5, como esse vetor é um vetor diferente do vetor nulo, então, necessariamente, esse conjunto é linearmente independente. Se eu pego, por exemplo, S igual a 1, 2, 0, e aí eu pego 3, 5, 4, certo? Então, um dos vetores não é múltiplo escalar do outro. Então, você já pode afirmar que os vetores são linearmente independentes e o conjunto é LI. Agora, se eu tivesse, por exemplo, S igual a 0, 0, 0 e menos 1, 5, 0, certo? Como um dos vetores é o vetor nulo, então esse conjunto é um conjunto linearmente independente. Outra forma de ver isso também seria observar que o vetor nulo ele é um múltiplo escalar do vetor menos 1, 5, 0, porque ele é 0 vezes esse vetor. Agora, por exemplo, se eu tenho o conjunto S como sendo composto dos vetores menos 1, 3, 0 e 3, menos 9, 0, certo? Então, esse segundo vetor, ele é 3 vezes o primeiro vetor, certo? Então, ele é 3 vezes menos 1, menos 1, 3, 0. Então, no final das contas, né? Ele é menos 3 vezes esse vetor. Então, no final das contas, esse conjunto ele vai ser um conjunto linearmente dependente. Ok. E aí, por final, né? Por exemplo, se eu tenho, né? Qualquer conjunto com 3 vetores, então aí basta olhar o determinante da matriz. Então, por exemplo, se o conjunto S, ele é formado do menos 1, 3, 0, 1, 0, 4, certo? 0, 0, 5, por exemplo. Então, eu tô com esses 3 vetores. Como é que eu posso ver se eles são linearmente dependentes ou independentes? Então, basta pegar a matriz A, né? Escrever aqui, para eu não ter que mudar de página. Mas, se a matriz A é a matriz cujas colunas são esses vetores, então, menos 1, 3, 0, 1, 0, 4 e 0, 0, 5, beleza? Então,
Se o determinante dela for igual a zero, eles são LD. E se o determinante for diferente de zero, eles são LI. Então, vamos lá, né? Vamos calcular o determinante. Aqui eu vou fazer o quê, né? Vou fazer a expansão em cofatores, certo, gente? Pela segunda linha, só porque ela só tem uma entrada diferente de zero. Aí fica até mais fácil do que usar sarri. Então, aqui, o determinante de A, ele vai... Então, a entrada ali, que lembrando, é a entrada A2, 1. Então, vai ficar 3 vezes menos 1 elevado a 2 mais 1, porque ela está na entrada 2, 1 da matriz, vezes o determinante da matriz que eu obtenho ao eliminar, então, a linha e a coluna dessa entrada. Então, eu vou ficar com... Então, estou eliminando aqui e aqui, vai ficar 1, 0, 4, 5. Então, isso daqui vai ficar, né? Menos 3, porque menos 1 ao cubo vai dar menos 1. E aqui vai ficar 5 menos 0, então 5. Então, esse determinante deu menos 15, que é diferente de zero. Não tem problema usar sarri também, tá, gente? Funciona do mesmo jeito, eu só aproveitei aqui porque tinha uma linha mais simples. Tinha também a última coluna, né, simples. Então, como o determinante deu diferente de zero, esse conjunto, ele é LI, ok? A outra possibilidade seria, por exemplo, eu ter o S, né, como sendo um conjunto que tem mais de 3 vetores. Então, por exemplo, podem ser quaisquer um, certo, gente? Então, 1, 2, 0, menos 1, 3, 4, 2, 0, 5, menos 1, 7, 9, e assim por diante, certo? Teve 4 ou mais vetores, continuaria sendo linearmente dependente, porque ele está com mais vetores do que o espaço dimensional que esses vetores estão inseridos. Então, no final das contas, né, esse conjunto é LD. Mais que isso, certo, gente? Se esse conjunto aqui é LD, então você pode ter certeza que pelo menos um desses vetores é a combinação linear dos outros, certo?